Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver a relação entre problema, hipóteses e objetivos da pesquisa. Bom, primeira relação problema e hipótese. Problema de pesquisa deve ser formulado na forma de uma pergunta a partir de uma contextualização. Então, para exemplificar essa relação, eu fiz um exemplo fictício de problema. Então, como as características arquitetônicas influenciam nas patologias das edificações. Tá? Então, a hipótese, o que seria hipótese? Seria uma resposta da pergunta. A resposta da pergunta reflete uma hipótese possível para a pergunta ou problema. Tá? Hipótese é uma suposição inicial com base no conhecimento existente. Então, qual que seria a resposta possível para essa pergunta-problema aqui? Hipótese 0, não existe relação entre o estilo arquitetônico e os tipos de patologia. Hipótese 1, para cada estilo arquitetônico existem determinados tipos de patologias que são característicos. Tá? Então esse é um primeiro exemplo. Depois a relação problema-objetivo geral. O problema de pesquisa, como vocês viram, deve ser formulado na forma de pergunta. Continuamos com a mesma pergunta. Como as características arquitetônicas influenciam nas patologias das edificações? Vejam bem, o objetivo geral digamos assim, não é a resposta. A resposta ao problema de pesquisa são as hipóteses. Tá? Na verdade, o objetivo é o esforço necessário para responder a pergunta que vai refletir esse objetivo principal. Então, para responder à pergunta de pesquisa, o que é preciso saber ou conhecer? Então, o que eu tenho que fazer para responder a minha pergunta de pesquisa? Daí eu coloquei aqui no exemplo, identificar parâmetros que definam as características arquitetônicas e relacioná-los com as patologias encontradas. Então, por exemplo, se eu fizer isso, eu consigo responder essa pergunta. E daí verificar se a hipótese 0 é verdadeira ou se a hipótese 1 lá é verdadeira. Bom, objetivo geral e objetivos específicos. Então, objetivos específicos são um desdobramento do objetivo geral. Então, eu pego o objetivo geral, identificar os parâmetros que definem as características arquitetônicas relacionadas com as patologias encontradas. Tá? Então, para estabelecer os específicos, é preciso fazer a pergunta: o que deve ser conhecido para se chegar aos objetivos principais? Tá? Então, eu preciso classificar as características arquitetônicas de edificações com base em parâmetros técnicos e estéticos, obter informações sobre os diversos tipos de arquiteturas existentes e suas principais patologias construtivas, correlacionar os diversos tipos de arquiteturas e as principais patologias encontradas. Tá? Então, se eu fizer isso, eu contribuo para responder ou para se chegar nesse objetivo principal. Bom, dos objetivos específicos, eu posso gerar as etapas de pesquisa. Então, as etapas metodológicas são os desdobramentos dos objetivos específicos. Então, para estabelecer as etapas de pesquisa, é preciso fazer a pergunta: o que deve ser feito para se chegar aos objetivos específicos? Então, eu já tinha eles: classificar as características, obter as informações, correlacionar. E a partir deles eu faço um detalhamento. Isso não é tão definitivo, porque depois eu ainda vou ter que escolher o método de pesquisa e ele também vai ajudar eu a definir essas etapas. Então, as etapas vão ser definidas pelo método que a gente chama método de procedimento da pesquisa, que a gente vai ver em aulas posteriores, e devem estar, digamos assim, casadas com os objetivos específicos. Para definir os objetivos, tanto geral como específico, vocês devem utilizar verbos. Então aqui eu trouxe uma lista, que vocês acham bastante dessas listas na internet, de verbos relacionados a conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese, a avaliação. E a partir da leitura deles, vocês vão poder encontrar aqueles que podem ser utilizados para vocês, tanto no objetivo geral quanto específico.